Quando o povo acredita em Deus e em seus mensageiros, e quando ele se dispõe a buscar a presença dele, primeiro, a vitória é garantida nas batalhas da vida da gente, mas não nos esqueçamos que é preciso colocar o Senhor sempre à frente. Você é bem-vindo ao canal Bíblia em Poesia. Está chegando agora, seja bem-vindo. Já é nosso colaborador? Muito obrigada. A minha equipe eu agradeço ao Igor, ao André, que tem nos ajudado a fazer esse canal crescer. E você pode nos ajudar também, já sabe como, se inscrevendo, curtindo e comentando. Depois disso, os moabitas e os amonitas naquela região chegaram com alguns dos neumitas e em guerra contra Josafá entraram. Então formaram a Josafá um exército enorme contra ti. De Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Hazazon Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e um jejum em todo o reino de Judá. Naquele dia ele proclamou: reuniu-se, pois, o povo em toda a cidade de Judá para que a ajuda do Senhor eles então pudessem buscar. Então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, que ficava um pouco mais além, e orou: ó Senhor Deus, Deus dos nossos antepassados, não és tu, Deus, que nos céus estás entronizado sobre todos os reinos do mundo? Tu és o governador, força e poder estão em tuas mãos e ninguém a ti pode se opor. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo desde antes? E a destes para sempre a toda essa nação, que são os descendentes do teu amigo, o Abraão. Eles a têm habitado e um santuário nela fizeram, em honra ao teu nome. Desta maneira eles disseram: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, em tua presença será colocada diante deste templo, pois o teu nome lhe leva assim. E em nossa angústia, Senhor, nós clamaremos somente a ti. E tu nos ouvirás, e tu nos salvarás, porque nós confiamos em ti. E agora aí estão amonitas e moabitas aqui, e também os habitantes lá dos montes de Seir, cujos territórios não permitisses que Israel invadisse quando vinha do Egito, pois o Senhor foi quem disse. Por isso os israelitas se desviaram deles, não os destruíram. Vê agora, Senhor, como é que essa bondade nos retribuíram. Da terra que nos deste por herança, eles querem nos expulsar, mas só tu és o nosso Deus e tu não os julgarás, pois nós não temos força para conseguir enfrentar esse exército imenso que está a nos atacar. E ele disse ainda: não sabemos o que fazer, não sabemos como agir, mas os nossos olhos, Senhor, se voltam somente a ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, os de colo, estavam diante do Senhor, estavam ali de pé. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, que era filho de Zacarias, neto de Benaia e bisneto de Jeiel. Era trineto de Matanias, levita, e de Asaf era descendente, e veio no meio da assembleia, no meio daquela gente. Então ele disse: escutem todos, vocês que vivem em Judá e os que vivem em Jerusalém, escutem o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não fiquem amedrontados por causa desse exército enorme, nem fiquem desanimados, porque a batalha não é de vocês, mas a batalha é de Deus. Amanhã desçam contra eles, assim diz o Senhor seu Deus. Eles virão pela subida de Ziz e vocês os encontrarão no vale em frente do deserto. Lutar vocês nem precisarão. Tomem suas posições, firmes precisam permanecer, e veja o livramento que o Senhor vai fazer. Ó Judá, ó Jerusalém, vocês não devem temer, não temem nem desanimem, saiam amanhã para enfrentar, e o Senhor nosso Deus com vocês estará. Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá, de Jerusalém, prostrou-se em adoração diante do Senhor também.
Então os levitas, descendentes dos coatitas, levantaram-se e louvaram o Senhor juntamente com os coreitas. Eles louvaram o Deus de Israel e em alta voz de madrugada partiram para o deserto de Tecoa, para a batalha. Eles seguiram. E quando eles estavam saindo, lhes disse o rei de Josafá: escutem-me, povo de Jerusalém, escutem-me, povo de Judá. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, o Deus de vocês, sustentados vocês serão. Tenham fé nos profetas dele e vocês a vitória terão. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem em homenagem ao Senhor e o louvarem por sua santidade e também por seu grande esplendor. Estes homens iam à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois para sempre dura o seu amor. E quando eles começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra aqueles invasores, contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram todos derrotados por ali. Os amonitas, os moabitas atacaram os montes de Seir para assim aniquilá-los e para ali os destruir. E depois de massacrarem os homens de Seir, uns aos outros também começaram a se destruir. E quando os homens de Judá aquele deserto avistaram, e para aquele imenso deserto bem de longe eles olharam, viram somente cadáveres que no chão estavam espalhados, e perceberam que ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram para saquear aqueles cadáveres na busca de algo que eles pudessem encontrar. E eles encontraram entre aqueles cadáveres grande quantidade de equipamentos, encontraram roupas e também objetos de muito valor para aquele momento. Passaram 3 dias saqueando, mas encontraram por lá mais do que eles eram capazes naquele dia de carregar. E no quarto dia eles se reuniram no vale de Beraca, que era chamado, onde o Senhor por eles foi naquele lugar louvado. Por isso, Vale de Beraca, até hoje esse lugar é chamado. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram muito alegres para a cidade de Jerusalém, pois o Senhor lhes enchera de uma grande alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Ele havia feito grande obra naquele dia. E aqueles homens entraram em Jerusalém, foram ao templo do Senhor, ao Senhor louvando, ao som de harpas e cornetas que iam tocando. Sobre todas as nações veio de Deus o temor, quando souberam a maneira como havia lutado o Senhor. E o reino de Josafá manteve-se em paz dessa maneira, porque o Senhor Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Assim, sobre Judá, o rei Josafá reinou. Ele tinha 35 anos de idade quando, no início, rei se tornou. E reinou 25 anos em Jerusalém, ele reinou ali. O nome da sua mãe era Azuba, e ela era filha de Sili. Nos caminhos de Asa, seu pai, o rei Josafá andou, ele fez o que o Senhor aprova, e dos caminhos seus ele não se desviou. Contudo, com os altares idólatras, ele não acabou, e o povo ainda não havia firmado o coração no Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, desde o início até o fim, estão escritos lá. Estão escritos nos relatos de Jeú, o filho de Anani, e incluído nos registros históricos dos reis de Israel ali. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, que era rei de Israel e que em piedade vivia. Era um tratado para a construção de navios mercantes. Esse tratado previa. Depois de serem construídos os navios de Ezion-Geber, o filho de Dodava de Maressa, chamado Eliezer, profetizou contra Josafá, dizendo: por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. O Senhor afirma nesse dia. Assim, aqueles navios logo começaram a naufragar e eles não puderam mais sair
nem do lugar para negociar. E assim termina esse capítulo com a história de Josafá, um homem sábio, um homem bom. Poderíamos comparar aí, ficou perto, né, do reinado de Davi, de Salomão. Dentre esses outros, né, nós poderíamos, quem sabe, dizer que ele seria um rei bom. Fez aí algumas escolhas erradas, mas Deus foi direcionando. Uma coisa que eu queria chamar a atenção para este capítulo, que não é tão pequeno: sempre que o povo se humilha diante de Deus, o Senhor faz a obra. Não tem na Bíblia nenhum relato de alguém que se humilhou, que se entregou a Deus e que ele virou as costas e não quis ajudar. Todas as vezes Deus salvou o povo, Deus ajudou o povo. Neste capítulo de hoje, o capítulo 20, não foi diferente. Deus salvou o seu povo. Ele pode salvar você. O que está acontecendo na sua vida? Está doente? Está desempregado? Já parou para analisar por quê? Por que está doente? Por que desempregado? Por que com conflitos? Sempre teremos conflitos e dificuldades para vencer, mas às vezes nós podemos evitar muitos problemas. Então analise sua vida, ore ao Senhor, estarei orando por você também, mesmo sem te conhecer. Mas busque na palavra do Senhor a saída para os seus problemas e seja mais uma vez reavivado pela palavra do Senhor. Nos veremos amanhã. Até lá!